Nas colinas rurais do oeste da Pensilvânia, existe uma coleção de relíquias de igrejas que nenhum historiador consegue rastrear adequadamente. Em 17 congregações diferentes que se estendem da Filadélfia aos assentamentos da fronteira, pequenos fragmentos de ossos e carne preservada repousam em relicários ornamentados, suas origens obscurecidas pelo tempo e por enganos deliberados. Entre 1745 e 1792, mais de 73 indivíduos desapareceram dessas comunidades. Homens devotos, mulheres e, o mais perturbador, crianças órfãs, todos posteriormente declarados santos pelos líderes religiosos locais. O que poucos sabem é que um registro selado na Sociedade Histórica da Filadélfia contém os testemunhos de 3 testemunhas que descobriram a verdade. A oficina da família Whitmore, onde corpos humanos foram processados em relíquias sagradas por quase 5 décadas. O manuscrito permaneceu selado por séculos a pedido das igrejas envolvidas, mas, através de uma pesquisa cuidadosa, eu descobri a verdade horrível que o establishment religioso tentou desesperadamente manter escondida. Antes de continuarmos com a história do empreendimento macabro da família Whitmore, clique no botão de inscrição se você for corajoso o suficiente para ouvir horrores históricos que poucos canais ousam revelar. Deixe-me saber nos comentários de que estado você está ouvindo. Talvez sua igreja local guarde segredos que você nunca imaginou. Agora, vamos mergulhar mais fundo neste capítulo perturbador da história religiosa americana. O verdadeiro horror do que aconteceu naqueles bosques da Pensilvânia vai muito além do que a maioria dos historiadores está disposta a reconhecer, afetando comunidades cujos descendentes frequentam essas mesmas igrejas até hoje. A colônia da Pensilvânia, em meados do século XVIII, existia como um refúgio religioso único. Enquanto os Quakers dominavam a Filadélfia e seus condados vizinhos com suas casas de reunião simples e ênfase na luz interior, os territórios ocidentais viram uma mistura de denominações protestantes, presbiterianos, luteranos e seitas cristãs menores, cada uma estabelecendo modestas igrejas de madeira à medida que avançavam para as terras da fronteira, tomadas dos povos nativos. A família Whitmore chegou da Inglaterra em 1742, estabelecendo-se no condado de Chester, aproximadamente 48 quilômetros a oeste da Filadélfia, onde colinas ondulantes davam lugar a florestas densas e fazendas dispersas. Nathaniel Whitmore, um homem de rosto severo, com olhos cinzentos penetrantes e uma barba aparada que emoldurava sua mandíbula angular, apresentou-se como um habilidoso artesão de itens religiosos, cálices, pratos de comunhão e capas de Bíblia ornamentadas que rapidamente ganharam o favor das congregações mais ricas. Sua oficina, uma estrutura de madeira de 2 andares, situada em 12 acres de terra arborizada, possuía grandes janelas que inundavam o andar principal com luz natural. Ali, ele recebia ministros e anciãos da igreja que encomendavam seu trabalho cada vez mais procurado. Sua esposa, Elizabeth, uma mulher esbelta com mãos delicadas e uma capacidade desconcertante de manter uma expressão plácida, independentemente das circunstâncias, administrava a casa e os 4 filhos com uma precisão que os vizinhos achavam admirável, embora um tanto fria. Os Whitmores frequentavam os cultos de domingo na Harmony Meeting House, uma modesta congregação Quaker onde se sentavam em silêncio durante o culto, ocasionalmente oferecendo testemunhos comedidos que impressionavam a congregação com sua aparente profundidade espiritual. O filho mais velho, Thomas, ajudava o pai na oficina, enquanto as filhas, Mary e Sarah, ajudavam a mãe nas tarefas domésticas. O mais novo, William, um menino frágil com uma intensidade inquietante no olhar, costumava passar horas sozinho na floresta, retornando com plantas e pequenos espécimes de animais que ele meticulosamente preservava em seu quarto, um hobby que seus pais incentivavam como uma busca científica. O condado de Chester, naqueles anos, enfrentava os desafios típicos da vida colonial: invernos rigorosos, colheitas ocasionalmente fracassadas e a tensão constante da existência na fronteira. No entanto, também era uma época de fervor religioso e crescimento econômico. O Grande Despertar
havia varrido as colônias nas décadas de 1730 e 1740, deixando em seu rastro uma consciência espiritual aguçada e uma competição entre as denominações por almas e status. As igrejas buscavam se distinguir não apenas pela doutrina, mas pela qualidade de seus edifícios e artefatos religiosos. Os Whitmores pareciam perfeitamente posicionados para servir a esse mercado. A habilidade de Nathaniel o elevou acima dos concorrentes locais, e em 1745 sua oficina havia se expandido para incluir 2 aprendizes, Jacob Miller, o filho órfão de imigrantes alemães, e Peter Collins, um jovem quieto de uma família pobre da Filadélfia. A família vivia confortavelmente, embora não ostensivamente, ganhando uma reputação de laboriosidade e piedade que servia como uma máscara eficaz para o que ocorria a portas fechadas na oficina após o pôr do sol. Foi no final do outono de 1745 que Mary Collins, uma devota mulher Quaker conhecida por seu trabalho de cura entre os pobres, desapareceu enquanto viajava para casa depois de visitar uma família doente nos arredores do condado. Seu desaparecimento causou breve preocupação, mas como acontecia frequentemente nos tempos coloniais, foi eventualmente atribuído a um ataque indígena ou a um animal selvagem. O que ninguém sabia então era que Mary Collins representava o início de um empreendimento horrível e continuaria sem ser detectado por quase meio século. Em 17 de novembro de 1745, enquanto uma tempestade de inverno precoce caía sobre o condado de Chester, Mary Collins fez sua jornada final pela trilha esburacada que passava pela propriedade dos Whitmore. O céu escurecera prematuramente, nuvens pesadas prometendo neve, enquanto o vento arrastava folhas quebradiças pelo chão congelado. Mary, uma viúva de 43 anos com cabelos grisalhos e mãos calejadas por décadas de trabalho de caridade, apertou seu manto de lã, apressando o passo ao passar pela luz da lanterna que brilhava na oficina dos Whitmore. De acordo com a confissão de Thomas Whitmore, escrita anos depois em seu leito de morte, e descoberta escondida na parede de uma prisão da Filadélfia, seu pai observava Mary Collins há semanas. Pai disse que a reputação de santidade dela a tornaria perfeita, escreveu Thomas com caligrafia trêmula. Ele nos disse que Deus lhe havia revelado um grande propósito, uma maneira de trazer a verdadeira santidade para as colônias através de vasos sagrados. Quando Mary passou pela propriedade, Nathaniel emergiu das árvores com a lanterna na mão, pedindo ajuda. Sua voz, tingida de desespero ensaiado, explicou que seu filho William havia se perdido na floresta e não havia retornado. Mary, conhecida por sua bondade, não hesitou em oferecer ajuda apesar da tempestade que se aproximava. Ela seguiu Nathaniel mais para dentro da propriedade, longe da estrada e em direção a uma pequena clareira, onde a entrada dos fundos da oficina ficava parcialmente oculta por um grupo de pinheiros. Eu observei da janela enquanto meu pai a conduzia para dentro. Continuava a confissão de Thomas. Mãe havia preparado o quarto dos fundos, com lonas cobrindo o chão. Eu ainda não entendia o que eles pretendiam. Eu tinha 16 anos e acreditava que quando falavam em criar relíquias sagradas, queriam dizer criar representações. Não. A caligrafia aqui se tornou ilegível, como se a mão do escritor tivesse tremido violentamente demais para formar letras coerentes. O que aconteceu naquele quarto dos fundos permaneceu misericordiosamente sem detalhes no relato de Thomas, mas as consequências foram descritas com uma precisão perturbadora. O corpo de Mary Collins foi metodicamente processado nos 3 dias seguintes. Nathaniel, que havia estudado técnicas de preservação em textos médicos trazidos da Inglaterra, ensinou seu filho mais velho a tratar o tecido humano com uma mistura de sal, ervas e outras substâncias para evitar a decomposição. Elizabeth Whitmore costurou pequenas bolsas de vários tamanhos em veludo preto, cada uma bordada com símbolos religiosos dourados. Pai disse que estávamos fazendo o trabalho de Deus, escreveu Thomas. Ele disse que as igrejas protestantes da América não tinham as relíquias sagradas que davam poder à Igreja Católica e que nós forneceríamos o que era necessário para elevar a verdadeira adoração nas colônias. Eu acreditei nele, então. Deus me perdoe. Eu acreditei nele.
2 semanas após o desaparecimento de Mary Collins, Nathaniel Whitmore viajou para a Filadélfia, carregando várias caixas de madeira ornamentadas de sua própria fabricação. Ele retornou com mais encomendas do que nunca e uma quantia considerável de dinheiro. Na reunião Quaker seguinte, ele falou comoventemente sobre a perda de nossa querida amiga Mary e sugeriu que um serviço memorial especial fosse realizado. Durante este serviço, ele presenteou a casa de reunião com uma caixa de altar primorosamente trabalhada, explicando que a havia feito em homenagem a Mary. O que a congregação não sabia era que, selado em um compartimento oculto daquela caixa, estava um pequeno pedaço da própria Mary Collins, a primeira do que se tornaria centenas de relíquias sagradas distribuídas pelas colônias nas décadas seguintes. O inverno de 1745 deu lugar à primavera, e com o degelo vieram rumores da Filadélfia, sussurros de curas milagrosas atribuídas a uma relíquia sagrada mantida por uma pequena igreja episcopal na cidade. O reitor de lá afirmou que um fragmento de osso de um santo desconhecido do século XVIII havia curado 3 paroquianos de suas doenças. O osso havia sido adquirido, disse ele, de um negociante europeu por meio de um artesão local. Esse artesão era Nathaniel Whitmore. Em 1750, o negócio da família Whitmore havia se expandido consideravelmente. A oficina dobrou de tamanho, agora empregando 5 aprendizes que fabricavam os produtos visíveis, as caixas ornamentadas, cálices e itens religiosos que serviam como a face pública da família. Nenhum desses jovens tinha permissão para acessar os cômodos do porão sob a oficina, onde o verdadeiro negócio dos Whitmores acontecia. A família também havia construído uma nova casa, uma estrutura substancial de 2 andares de pedra e madeira que servia como testemunho de sua crescente riqueza. O desaparecimento de Mary Collins há muito havia se apagado da memória local, substituído por relatos ocasionais de outras pessoas desaparecidas, um pregador visitante aqui, uma devota senhora idosa ali, tipicamente indivíduos sem fortes laços familiares, cujas ausências poderiam ser explicadas pelos perigos das viagens coloniais ou pelos sempre convenientes problemas com índios ao longo da fronteira. O que mudou nesse período foi o método dos Whitmore para selecionar suas vítimas. Mãe desenvolveu o que ela chamava de o discernimento, escreveu Sarah Whitmore em um diário descoberto em 1823 durante a demolição da casa abandonada da família. Ela podia identificar aqueles cujos corpos produziriam as relíquias mais poderosas. Ela afirmava que Deus falava com ela, revelando quais almas estavam destinadas à santidade após a morte. Essa racionalização assustadora permitiu que a família visse suas ações não como assassinato, mas como um chamado divino. Eles estavam meramente ajudando esses indivíduos escolhidos a alcançar seu propósito celestial antes do que a natureza pretendia. Os Whitmores também refinaram sua abordagem para criar e distribuir as relíquias. Nathaniel estabeleceu conexões com líderes de igrejas em toda a Pensilvânia, Nova Jersey e até o sul da Virgínia. Esses relacionamentos foram cuidadosamente cultivados por meio de doações, artesanato excepcional e o compartilhamento estratégico de informações confidenciais sobre artefatos religiosos europeus, que se tornavam disponíveis por meio de suas supostas conexões no exterior. Pai disse a eles que a Igreja Católica, na Europa, havia acumulado poder sagrado por séculos, explicou a confissão de Thomas. Ele convenceu esses ministros protestantes de que adquirir relíquias silenciosamente, discretamente, traria o mesmo poder para suas congregações, sem abraçar a doutrina católica. Seus argumentos foram especialmente eficazes com líderes de igrejas ambiciosos que buscavam aumentar seus rebanhos. A operação da família se expandiu para incluir uma rede de colaboradores, em sua maioria involuntários, que relatariam os milagres que ocorriam em igrejas que possuíam relíquias fornecidas pelos Whitmore. Esses relatos seriam então compartilhados com outros compradores em potencial, criando uma demanda que comandava preços cada vez mais altos. Nathaniel instruiu os líderes da igreja a manter a existência das relíquias em segredo da congregação em geral, apresentando-as como um depósito sagrado
conhecido apenas pelos anciãos da igreja, uma estratégia que limitava a exposição enquanto aumentava o valor percebido desses objetos. O que nenhum de seus clientes sabia era que as relíquias de antigos santos europeus, que compravam a um custo tão alto, eram criadas no porão dos Whitmore, a partir dos corpos de seus próprios vizinhos e compatriotas. Na primavera de 1753, um médico de Lancaster chamado Dr. Samuel Winters começou a fazer perguntas incômodas depois de examinar uma relíquia de cura a pedido de um paciente que afirmava ter sido curado ao tocá-la. Sua inspeção cuidadosa revelou que o tecido preservado não poderia ser tão antigo quanto se afirmava, e os métodos de preservação pareciam inconsistentes com as técnicas europeias. Antes que ele pudesse prosseguir com sua investigação, o Dr. Winters desapareceu enquanto viajava entre Lancaster e Filadélfia. Seu corpo nunca foi encontrado, mas uma pequena caixa de madeira contendo o que se dizia ser o osso do dedo de um curandeiro do século XII apareceu em uma igreja presbiteriana em Nova York no mês seguinte. Os anos passaram e o padrão continuou. Os filhos dos Whitmore cresceram no negócio da família com diferentes graus de entusiasmo. Thomas, o mais velho, tornou-se o principal assistente de seu pai, enquanto William, o mais novo e mais perturbador dos irmãos, desenvolveu um talento particular para o processo de preservação, experimentando técnicas que permitiam a criação de relíquias mais convincentes. As filhas Mary e Sarah gerenciavam os aspectos financeiros e a correspondência, mantendo a fachada respeitável da família enquanto lavavam os lucros consideráveis por meio de empreendimentos comerciais legítimos. As colônias americanas caminhavam para a Revolução, e com a agitação política surgiram novas oportunidades para os Whitmores. A interrupção do comércio com a Inglaterra criou uma escassez de itens religiosos, posicionando sua oficina como uma das poucas fontes confiáveis para igrejas em todas as colônias. A família teve o cuidado de demonstrar o sentimento patriótico apropriado, sem se identificar demais com nenhum dos lados, uma neutralidade que lhes permitiu continuar seu comércio, independentemente de qual facção controlasse seu território a qualquer momento. À medida que a Guerra Revolucionária se aproximava de sua conclusão, um novo e perturbador capítulo no negócio da família Whitmore começou, um que eventualmente levaria à sua queda. O ano era 1781, e enquanto as colônias celebravam sua iminente independência, os Whitmores identificaram um mercado novo e particularmente lucrativo para seus produtos macabros. O fim da Guerra Revolucionária trouxe mudanças significativas para o cenário religioso dos recém-formados Estados Unidos. Igrejas danificadas durante o conflito precisavam ser reconstruídas e um renascimento espiritual varreu as comunidades em busca de significado após anos de derramamento de sangue. Esse ambiente criou uma demanda sem precedentes por artefatos religiosos, e os Whitmores reconheceram uma oportunidade para expandir seu empreendimento macabro. Em fevereiro de 1782, a primeira criança órfã desapareceu de um asilo administrado pela igreja na Filadélfia. Joseph Miller, de 10 anos, havia sido colocado aos cuidados da igreja episcopal após perder seus pais para a varíola no inverno anterior. Pequeno para sua idade, com olhos solenes e uma reputação de piedade incomum, Joseph frequentemente liderava as outras crianças em oração e era o favorito do clero que supervisionava o asilo. Seu desaparecimento foi notado, investigado brevemente e, por fim, atribuído a uma fuga, uma ocorrência comum em tais instituições. 3 meses depois, a Igreja de São Miguel, no leste da Pensilvânia, relatou uma série de eventos milagrosos em torno de uma relíquia recém-adquirida, supostamente o coração preservado de uma criança mártir da igreja primitiva. Os paroquianos afirmavam que as orações oferecidas diante dessa relíquia resultavam em respostas extraordinárias, particularmente aquelas relativas a doenças infantis. A frequência da igreja aumentou e as doações cresceram dramaticamente. A notícia desses milagres se espalhou, criando demanda entre outras igrejas por relíquias poderosas e semelhantes. William sugeriu às crianças, revelou o diário de Sarah Whitmore em uma passagem escrita com a mão trêmula, a tinta manchada como se por lágrimas caídas.
Ele disse que a inocência delas as tornava vasos mais poderosos para a obra divina. Pai hesitou a princípio, mas o potencial de lucro o convenceu. Deus me ajude. Eu sabia que era errado, mas não disse nada. O que se seguiu foi talvez a fase mais perturbadora da operação dos Whitmore. Entre 1782 e 1785, pelo menos 16 crianças, todas órfãs ou de famílias destituídas, desapareceram de comunidades a um dia de viagem da propriedade dos Whitmore. Cada desaparecimento criava um breve alvoroço antes de ser atribuído aos suspeitos de sempre: perigos da selva, traficantes de crianças com destino a cidades distantes, ou simplesmente as duras realidades da vida para menores desprotegidos na jovem república. Durante esse mesmo período, o mercado de relíquias de santos infantis floresceu entre certas igrejas. Esses itens alcançavam preços 5 vezes mais altos que as relíquias de adultos, justificados por sua suposta potência espiritual e raridade. Os Whitmores ficaram mais ricos do que nunca, investindo seu dinheiro sujo em terras, negócios e conexões políticas que os isolavam ainda mais de suspeitas. No entanto, a escala crescente de sua operação exigia mais mãos, forçando a família a iniciar parcialmente 2 aprendizes de confiança em seus segredos. Um desses homens, Daniel Foster, mais tarde se tornaria central para a ruína da família. No outono de 1785, um ministro Quaker chamado Elijah Thompson foi nomeado pela reunião anual da Filadélfia para investigar preocupações sobre práticas religiosas irregulares em comunidades periféricas. Thompson, um homem metódico com formação em direito antes de sua conversão à Sociedade dos Amigos, havia conquistado a reputação de desvendar disputas complexas da Igreja com diplomacia e princípios inabaláveis. Fui encarregado de examinar os relatórios preocupantes de práticas semelhantes às católicas, envolvendo relíquias e adoração de santos, que haviam se infiltrado até mesmo em nossas simples reuniões Quaker, escreveu Thompson em seu diário, agora preservado na coleção selada da Sociedade Histórica da Pensilvânia. Tal idolatria vai contra nossa crença na comunhão direta com o divino, mas várias casas de reunião haviam adquirido objetos especiais que se dizia melhorarem as experiências espirituais. A investigação de Thompson começou na Filadélfia, onde ele notou um padrão curioso. Muitas das relíquias haviam sido adquiridas por meio de intermediários que, em última análise, remetiam a Nathaniel Whitmore ou seus associados. O ministro também observou que a proveniência desses itens, embora elaborada em detalhes, carecia de conexões históricas verificáveis. Em dezembro de 1785, Thompson viajou para o condado de Chester para se encontrar diretamente com Nathaniel Whitmore. Seu diário descreve o encontro. Whitmore me recebeu graciosamente em sua casa bem apessoada, oferecendo refrescos e uma conversa que demonstrava um conhecimento considerável de assuntos teológicos. Quando perguntei sobre os artefatos religiosos que sua oficina produzia, ele me mostrou sua sala de trabalho pública, onde aprendizes fabricavam belos utensílios de comunhão e itens decorativos para igrejas. Ele falou longamente sobre suas conexões com fornecedores europeus de relíquias antigas, fornecendo documentação que, embora impressionante de se ver, continha inconsistências que minha formação jurídica não podia ignorar. Thompson deixou a reunião preocupado, mas sem evidências concretas de irregularidades. Ele continuou sua investigação, entrevistando líderes de igrejas que haviam comprado relíquias dos Whitmore e catalogando os milagres a elas atribuídos. Um padrão perturbador emergiu. Os milagres mais dramáticos frequentemente envolviam testemunhas que tinham alguma conexão, por mais tênue que fosse, com a família Whitmore ou seus associados. Comecei a suspeitar de um esquema deliberado para fabricar não apenas as próprias relíquias, mas também os milagres a elas atribuídos, escreveu Thompson. Certos indivíduos apareciam repetidamente em diferentes comunidades, testemunhando eventos maravilhosos antes de seguirem em frente. Quando rastreados, seus movimentos formavam uma teia com a propriedade dos Whitmore em seu centro. À medida que a investigação de Thompson se intensificava, ocorrências estranhas começaram a atormentá-lo.
e itens desapareceram de seus alojamentos. A correspondência não chegava aos destinatários. O mais perturbador, evidências que ele havia coletado, anotações, testemunhos e documentação de inconsistências, desapareceram de seu baú trancado enquanto ele dormia em uma estalagem à beira da estrada. Em fevereiro de 1786, Thompson retornou a Filadélfia para apresentar suas descobertas ao comitê da reunião anual que havia encomendado sua investigação. Na noite anterior à sua apresentação, ele compareceu a um jantar na casa de um respeitado ancião Quaker. Durante a refeição, Thompson ficou violentamente doente. Os médicos diagnosticaram envenenamento, embora a fonte não pudesse ser identificada. Ele sobreviveu, mas permaneceu enfraquecido por meses, forçando uma interrupção temporária em sua investigação. Durante a convalescença de Thompson, um novo personagem entrou na narrativa, um que finalmente ajudaria a expor o verdadeiro horror do negócio da família Whitmore. Daniel Foster, o aprendiz que havia sido parcialmente iniciado nos segredos da família, começou a experimentar o que descreveu como ataques insuportáveis de consciência, após testemunhar o processamento do corpo de uma criança, supostamente o de uma menina órfã de 12 anos, de um lar infantil metodista. Foster fugiu do complexo dos Whitmore no meio da noite, levando consigo um diário no qual havia documentado secretamente datas, nomes e detalhes das atividades da família. Foster foi para a Filadélfia, onde, após semanas reunindo coragem, abordou Elijah Thompson com seu testemunho. O ministro Quaker, ainda se recuperando do envenenamento, ouviu horrorizado o relato de Foster. O jovem tremia violentamente enquanto falava, registrou Thompson. Ele descreveu uma câmara no porão, sob a oficina dos Whitmore, onde corpos eram suspensos de ganchos como animais abatidos, com fluidos corporais drenando para recipientes de coleta. Ele falou de ferramentas especializadas para remover ossos, músculos e órgãos com dano mínimo, e de técnicas de preservação envolvendo sal, álcool e ervas, que permitiam que o tecido humano mantivesse uma aparência real por meses ou anos. O mais perturbador foi a descrição de Foster sobre o comportamento da família durante essas atividades. Calmos, metódicos, até mesmo reverentes, como se estivessem realizando ritos sagrados em vez de profanar restos humanos. Ele relatou que Nathaniel e Elizabeth Whitmore regularmente conduziam orações antes e depois dessas sessões de processamento, agradecendo a Deus por escolher esses vasos para seu propósito divino e pedindo bênçãos sobre aqueles que receberiam os dons sagrados criados a partir dos corpos. Armado com o testemunho e o diário de Foster, Thompson se preparou para agir. No entanto, antes que ele pudesse apresentar essa evidência às autoridades, um incêndio devastador destruiu sua residência na Filadélfia, consumindo toda a documentação de Foster. O próprio aprendiz desapareceu no dia seguinte. Seu destino permaneceu desconhecido até que restos parciais, identificados por fivelas de bota únicas, foram descobertos no rio Delaware 3 semanas depois. Implacável, Thompson continuou sua investigação com ainda mais cautela, não mantendo mais registros escritos e compartilhando informações apenas com seus associados mais confiáveis. Ele desenvolveu um sistema elaborado de mensagens codificadas e múltiplos informantes, reconstruindo lentamente seu caso contra a família Whitmore. No final de 1786, Thompson havia conectado pelo menos 27 desaparecimentos à operação dos Whitmore e identificado 9 igrejas que, sem saber, abrigavam restos humanos disfarçados de relíquias sagradas. O que ele ainda não tinha era a prova física que convenceria as autoridades céticas a agir contra uma família que, até então, havia cultivado poderosas conexões em toda a sociedade da Pensilvânia. A oportunidade de obter tal evidência veio de uma fonte inesperada, a própria Sarah Whitmore. O inverno de 1787 trouxe nevascas excepcionalmente pesadas para a Pensilvânia, isolando o complexo dos Whitmore por semanas. Durante este período de reclusão forçada, as fraturas dentro da família se aprofundaram. Sarah Whitmore, que mantinha seu diário em segredo por anos, começou a desmoronar sob o peso psicológico de sua cumplicidade.
Agora, com 32 anos e solteira, seu pai havia desencorajado pretendentes que pudessem tirá-la do negócio da família. Ela se viu presa em um pesadelo de sua própria autoria. "Eu não consigo mais dormir sem ver seus rostos", escreveu ela em dezembro de 1787. "As crianças especialmente me assombram." William se tornou algo desumano em seus entusiasmos. Na semana passada, ele falou em experimentar técnicas de preservação que permitiriam que membros inteiros fossem comercializados como relíquias intactas. Mãe o encorajou, falando do potencial de lucro enquanto citava as escrituras sobre a santificação de vasos sagrados. "Eu não aguento muito mais disso." A crise de consciência de Sarah coincidiu com uma escalada nas atividades da família. O sucesso de suas relíquias infantis os encorajara particularmente William, cujo papel se expandira à medida que Nathaniel envelhecia. Agora, com 27 anos, William havia desenvolvido refinamentos em suas técnicas de preservação que permitiam relíquias mais convincentes e, consequentemente, preços mais altos. Ele pressionou por um aumento na produção, argumentando que a fome espiritual pós-revolução criava um mercado que eles deveriam explorar totalmente. Essa aceleração exigia mais vítimas, criando maiores riscos de descoberta. William propôs uma solução: visar assentamentos fronteiriços remotos, onde desaparecimentos atrairiam menos atenção. Nathaniel, agora mostrando sinais da doença que eventualmente o mataria, cedeu a liderança a seu filho mais novo, apesar das objeções de Thomas de que tal expansão convidava a perigos desnecessários. Em janeiro de 1788, 2 incidentes ocorreram que puseram em movimento a eventual exposição da família. Primeiro, William retornou de uma viagem de 2 semanas ao oeste da Pensilvânia com 3 novos sujeitos, todos crianças de um assentamento remoto devastado por doenças de inverno. O processamento dessas vítimas, em uma sucessão tão rápida, sobrecarregou até mesmo o sistema eficiente da família, forçando-os a armazenar restos parcialmente preservados no porão da oficina por mais tempo do que o usual. Segundo, e mais significativamente, Sarah Whitmore tomou uma decisão fatídica. Durante uma rara viagem solo a Filadélfia, para entregar correspondências e coletar pagamentos, ela procurou Elijah Thompson, cuja investigação ela havia descoberto através da vigilância de sua família a ameaças potenciais. O encontro deles, realizado nos fundos de uma livraria Quaker, durou mais de 3 horas. As anotações codificadas de Thompson, decifradas décadas depois, registraram as revelações de Sarah. Fêmea W forneceu confirmação de todas as suspeitas e, pior, além da imaginação. Operação familiar mais extensa do que documentado anteriormente. Estima-se 70 PLAs vítimas adultas, 20 PLAs crianças desde o início. Detalhou métodos de processamento e rede de distribuição. Nomes de oficiais da igreja participantes, ver lista codificada separada. O mais perturbador: câmara subterrânea sob a oficina principal contém restos em vários estágios de processamento, além de amostras arquivadas de todas as vítimas, pequenas porções preservadas, mantidas como referências de controle de qualidade, rotuladas com nomes e datas. Sarah concordou em ajudar Thompson a obter evidências físicas, fornecendo-lhe um mapa desenhado à mão do complexo da oficina, incluindo a entrada escondida para a câmara de processamento subterrânea. Ela também revelou a existência de um livro-razão mantido por Elizabeth Whitmore, que documentava cada aquisição e distribuição desde o início do negócio. Um registro meticuloso de décadas de horror que forneceria evidências irrefutáveis se obtido. "Eu sei que me condeno ao revelar essas coisas", Sarah teria dito a Thompson. "Não espero misericórdia neste mundo ou no próximo. Mas os rostos das crianças não me dão paz, e não posso permitir que mais inocência alimente a obra ímpia de minha família." Thompson, reconhecendo tanto o valor quanto o risco das informações de Sarah, providenciou para que ela ficasse com contatos Quaker de confiança em vez de retornar ao complexo dos Whitmore. Essa decisão, embora bem intencionada, acelerou o confronto iminente. Quando Sarah não retornou conforme programado, William Whitmore imediatamente suspeitou de traição. De acordo com a confissão posterior de Thomas Whitmore,
A família realizou um conselho tenso ao perceber a deserção de Sarah. William estava friamente furioso, andando de um lado para o outro no estudo, enquanto sugeria cursos de ação cada vez mais violentos. Pai, enfraquecido por sua doença, sentou-se curvado em sua cadeira, ocasionalmente murmurando orações ou passagens bíblicas sobre Judas e traição. Mãe permaneceu calma, listando metodicamente as vulnerabilidades que a ausência de Sarah criava e as evidências que precisavam ser eliminadas. Eu argumentei pela fuga, abandonando a oficina e começando de novo em outro lugar. Mas William não queria ouvir falar em desistir do negócio que ele via como seu direito de nascença. A família decidiu por uma estratégia de duas frentes. William rastrearia Sarah para eliminar a ameaça imediata, enquanto Elizabeth supervisionaria a realocação de seus materiais mais incriminadores para um local secundário, um poço de mina abandonado na extremidade oeste da propriedade que havia sido convertido anos antes para armazenamento. O que eles não podiam saber era que Thompson já havia começado a reunir uma coalizão de autoridades para agir com base nas informações de Sarah. Reconhecendo que as autoridades locais poderiam incluir aliados dos Whitmore, ele abordou os membros mais influentes da reunião anual da Filadélfia, que, por sua vez, envolveram contatos de confiança dentro do recém-formado governo estadual. Em 12 de fevereiro de 1788, um plano estava em vigor para invadir o complexo dos Whitmore e reunir evidências de seus crimes. Na noite anterior à incursão planejada, uma tempestade de neve caiu sobre o condado de Chester, dificultando viagens e comunicações. Thompson, temendo que o atraso desse tempo aos Whitmores para destruir evidências, tomou a decisão fatídica de prosseguir com uma força menor, em vez de esperar por melhores condições. Ele partiu da Filadélfia com 6 homens armados, incluindo 2 policiais e 4 voluntários Quaker, comprometidos em acabar com as atrocidades dos Whitmore. O que se seguiu foi descrito por várias fontes como a noite da descoberta profana, um encontro com a depravação humana que assombraria todos os envolvidos pelo resto de suas vidas. O dia 13 de fevereiro de 1788 chegou com ventos uivantes que sopravam a neve horizontalmente pela zona rural da Pensilvânia. Elijah Thompson e seu pequeno grupo alcançaram os arredores da propriedade dos Whitmore pouco depois do anoitecer, suas lanternas lutando contra a escuridão e a neve rodopiante. Eles se aproximaram a pé, seguindo o mapa de Sarah em direção à oficina em vez da casa principal. "Movemo-nos como fantasmas pela tempestade", escreveu James Pearson, um dos voluntários Quaker, em um relato selado junto aos registros de Thompson. "O vento mascarou nossa aproximação, mas também nos impediu de ouvir qualquer atividade dentro dos edifícios. As janelas da oficina brilhavam com a luz de lanternas, apesar da hora tardia, um sinal sinistro de que nossa chegada poderia não ser inesperada. Os homens se posicionaram ao redor da estrutura, com Thompson e os 2 policiais se aproximando da porta principal, enquanto outros cobriam possíveis rotas de fuga. O plano era garantir rapidamente qualquer ocupante e, em seguida, localizar a entrada escondida para as câmaras subterrâneas que Sarah havia descrito. Thompson bateu com firmeza, anunciando assunto oficial. Após um momento de silêncio, a porta se abriu para revelar Thomas Whitmore, sua alta estatura silhuetada contra a luz interior da oficina. "Ele não demonstrou surpresa com a nossa presença", registrou Pearson. "Seus olhos percorreram nosso pequeno grupo como se estivesse contando. Depois ele se afastou com uma calma perturbadora, convidando-nos a entrar se precisássemos. Senti imediatamente que algo estava terrivelmente errado. Sua maneira sugeria não o pânico da descoberta, mas a resignação composta de um homem que se preparou para este momento. Dentro, o andar principal da oficina parecia o espaço de qualquer artesão. Ferramentas penduradas em ordem precisa, itens religiosos parcialmente concluídos dispostos em bancadas de trabalho, o cheiro de aparas de madeira e verniz no ar. Thomas ficou de mãos postas, respondendo às perguntas diretas de Thompson com respostas monossilábicas, enquanto seus olhos continuamente se desviavam para um grande armário contra a parede distante. Seguindo esse olhar, o policial William Bradford moveu-se em direção ao armário, encontrando-o destrancado.
Dentro, em vez de ferramentas ou suprimentos, ele descobriu uma bolsa de veludo preto contendo o que parecia ser um dedo humano preservado. Com essa descoberta, o comportamento de Thomas Whitmore mudou. Ele caiu de joelhos, testemunhou Bradford mais tarde, murmurando o que pareciam ser orações ou confissões. Quando questionado sobre outros membros da família, ele revelou que seu pai estava doente na casa principal, enquanto sua mãe e seu irmão William haviam partido horas antes com vários baús grandes, indo para o oeste em direção à borda da propriedade. Thompson imediatamente despachou 2 homens para interceptar Elizabeth e William, enquanto ele e o restante do grupo pressionavam Thomas a revelar a entrada para a câmara subterrânea. Após resistência inicial, Thomas os levou a uma bancada de trabalho que, quando deslizada para o lado, expôs um alçapão no chão da oficina. O cheiro que subiu daquela abertura nos atingiu como um golpe físico, escreveu Pearson. Um miasma de conservantes químicos misturado com o fedor inconfundível de decomposição humana. Thomas acendeu uma lanterna e nos guiou por escadas de madeira estreitas para uma escuridão que parecia engolir a luz. O que encontramos abaixo excede minha capacidade de descrever sem comprometer a paz da minha alma. No entanto, a verdade deve ser registrada, não importa o quão abominável seja. A câmara subterrânea se estendia sob a oficina e além. Uma série de salas escavadas na terra e reforçadas com suportes de madeira. O primeiro espaço continha bancadas de trabalho semelhantes às de cima, mas os implementos dispostos sobre elas eram claramente projetados para precisão cirúrgica, em vez de marcenaria. Recipientes de vidro de vários tamanhos continham líquidos cujos propósitos os homens não ousavam contemplar. Um grande ralo no centro do piso de pedra levava a um sistema de canais que desapareciam nas paredes. Tudo estava meticulosamente organizado, relatou Bradford. Cadernos contendo procedimentos detalhados estavam ao lado de instrumentos cirúrgicos dispostos por tamanho e finalidade. Um volume, aberto em uma página usada recentemente, continha desenhos da anatomia humana com seções específicas destacadas e anotadas com instruções de preservação. A sala adjacente revelou o verdadeiro horror da operação dos Whitmore. Aqui, 3 corpos em vários estágios de processamento pendiam suspensos de ganchos de ferro fixados nas vigas do teto. 2 adultos, um homem e uma mulher, e uma criança, estimada em 9 ou 10 anos de idade. Cada um havia sido parcialmente dissecado, com precisão cirúrgica, seus restos tratados com conservantes que davam ao tecido exposto uma aparência serosa e antinatural. A mais perturbadora era a terceira câmara, que Thomas se referiu com uma voz oca como o arquivo. Prateleiras do chão ao teto revestiam as 4 paredes, contendo centenas de pequenas caixas de madeira, cada uma meticulosamente rotulada com nomes, datas e locais. Uma inspeção aleatória revelou que cada caixa continha um fragmento humano preservado, um pedaço de osso, uma seção de pele, um pequeno órgão ou amostra de tecido, mantido como um catálogo de referência de todos os santos que os Whitmores haviam criado e distribuído. No centro desta sala, havia uma grande mesa de madeira com o livro-razão de Elizabeth Whitmore, o registro comercial que Sarah havia descrito. Este volume maciço, escreveu Thompson, documentava em termos frios e comerciais a aquisição de vítimas, o processamento de seus restos mortais e a distribuição das relíquias resultantes para igrejas em toda a costa leste. Cada entrada incluía o preço pago. A igreja que recebia os itens e notas sobre a proveniência fabricada fornecida aos compradores. Thomas Whitmore, agora aparentemente resignado ao seu destino, revelou que a operação havia processado 79 adultos e 22 crianças desde seu início em 1745. A família havia fornecido relíquias para mais de 40 igrejas em 7 estados, gerando uma riqueza que havia sido cuidadosamente lavada através de negócios legítimos e propriedades de terra. Quando perguntado como selecionavam suas vítimas, a resposta de Thomas gelou os investigadores até os ossos. Mãe tinha o discernimento. Ela podia sentir aqueles cujos corpos produziriam as relíquias mais poderosas, os verdadeiramente devotos, os inocentes,
aqueles cujo sofrimento os purificava para o propósito sagrado. Ela ensinou William a ver isso também. Eles observavam em reuniões de igreja, em encontros de avivamento, identificando aqueles cuja carne poderia trazer milagres. A investigação das câmaras subterrâneas continuou por horas, com os homens documentando suas descobertas tão minuciosamente quanto seu estado abalado permitia. Ao amanhecer, uma comoção vinda de cima os atraiu de volta ao nível da oficina, onde encontraram os dois homens que haviam sido enviados para interceptar Elizabeth e William Whitmore. Um estava gravemente ferido, sangrando de um profundo ferimento de faca no ombro. William Whitmore lutou como um possuído, relatou o homem ferido. Nós os encontramos no poço de mina abandonado, como Thomas havia indicado, transferindo caixas de uma carroça para a entrada. Quando confrontados, Elizabeth tentou argumentar conosco, oferecendo dinheiro por nosso silêncio, enquanto William circulava por trás. Ele atacou sem aviso, com a precisão de um açougueiro em sua violência. Meu companheiro está morto, sua garganta cortada antes que eu pudesse intervir. Os Whitmores fugiram para a floresta com o que podiam carregar. Uma caçada humana mais ampla foi organizada ao amanhecer, com mensageiros enviados para alertar as autoridades nos condados vizinhos. Nathaniel Whitmore foi encontrado na casa principal, muito enfraquecido pela doença, para ter participado das atividades recentes. Ele não ofereceu resistência quando foi levado sob custódia, alternando entre justificativas religiosas para o trabalho de sua família e aparente confusão sobre seu entorno. A busca por Elizabeth e William Whitmore continuou por 3 dias antes de chegar à sua conclusão macabra. Seus corpos foram descobertos em uma pequena cabana de caça a 19 quilômetros da propriedade da família, dispostos lado a lado em um altar rústico construído com materiais locais. Ambos haviam consumido veneno após, aparentemente, realizarem alguma forma de ritual cuja natureza exata permanece incerta. Notas encontradas no local sugeriam que eles acreditavam que suas mortes consagrariam as relíquias restantes que conseguiram salvar durante a fuga. Thomas Whitmore foi julgado na Filadélfia em abril de 1788. Os procedimentos conduzidos com sigilo incomum devido à natureza sensacionalista e perturbadora dos crimes. Ele foi enforcado em 7 de maio de 1788, após fornecer uma confissão completa que corroborava as evidências físicas encontradas no complexo da família. A questão mais desafiadora que as autoridades enfrentaram foi como lidar com as centenas de restos humanos que haviam sido distribuídos como relíquias para igrejas desavisadas. A decisão, alcançada após longa deliberação envolvendo líderes governamentais e religiosos, priorizou a prevenção do pânico público e da desilusão religiosa, em detrimento da divulgação completa. As consequências do empreendimento horrível da família Whitmore apresentaram desafios sem precedentes para as autoridades civis e religiosas nos jovens Estados Unidos. A verdade completa ameaçava minar a fé pública nas instituições religiosas em um momento em que tal fé era considerada essencial para a fundação moral da nova nação. Após consulta com líderes de várias denominações, foi tomada uma decisão que moldaria como este capítulo sombrio seria lembrado, ou melhor, deliberadamente esquecido. Determinamos que os fiéis deveriam ser protegidos de um conhecimento que poderia devastar seus fundamentos espirituais, escreveu o juiz William Bradford em um memorando selado ao governador da Pensilvânia. As igrejas que, sem saber, participaram desta abominação não precisam arcar com o fardo da vergonha pública ou perder a confiança de suas congregações. Portanto, todos os registros desta investigação serão selados por um período não inferior a 100 anos, e os oficiais envolvidos estão obrigados ao silêncio por juramento. As igrejas que haviam comprado relíquias dos Whitmore foram informadas privadamente de sua verdadeira natureza. Cada instituição recebeu a opção de ter os restos humanos discretamente coletados para um enterro cristão adequado em túmulos não marcados, ou permitir que os próprios líderes da igreja lidassem com o assunto com absoluta discrição. De acordo com o relatório final de Thompson, a maioria escolheu a última opção.
relutante em envolver até mesmo os discretos representantes do governo no que era visto como uma profunda profanação de seus espaços sagrados. O que as autoridades não poderiam ter previsto era quantos líderes de igrejas decidiram por uma terceira opção, uma que fala aos aspectos mais sombrios da psicologia humana e da convicção religiosa. Das 43 igrejas identificadas no livro Razão, de Elizabeth Whitmore, registros históricos sugerem que pelo menos 17 optaram por reter os restos humanos, continuando a apresentá-los como relíquias autênticas, mesmo sabendo de suas verdadeiras origens. A justificativa oferecida por esses clérigos era perturbadora em seu pragmatismo. Thompson observou em sua entrada final antes que os registros fossem selados. Vários expressaram a opinião de que, como os milagres associados a esses restos ocorreram independentemente de sua proveniência, talvez Deus tivesse de fato santificado essas pobres vítimas por meio de seu sacrifício involuntário. Outros falaram de forma mais prática das doações, do aumento da frequência e do prestígio aprimorado que suas igrejas haviam conquistado através da posse dessas relíquias poderosas. Entregar essas vantagens, argumentaram, prejudicaria mais suas congregações do que continuar o engano. Thompson, um homem de princípios morais inabaláveis, achou esse raciocínio abominável. Seus esforços finais se concentraram em criar um registro confidencial de cada vítima dos Whitmore, cuja identidade pudesse ser estabelecida juntamente com a localização de seus restos mortais, se conhecida. Este documento, destinado a garantir que esses indivíduos não fossem completamente apagados da história, foi incluído nos registros selados, com instruções para que fosse usado para fornecer uma memorialização adequada quando a verdade pudesse finalmente ser reconhecida. A propriedade dos Whitmore foi queimada até o chão no que foi oficialmente registrado como um incêndio acidental, embora vários relatos sugiram que foi deliberadamente ateado por autoridades locais para eliminar qualquer evidência remanescente dos horrores que ali ocorreram. A terra foi recuperada pelo Estado e, eventualmente, dividida e vendida a famílias que nada sabiam de sua história. Sarah Whitmore, cuja coragem ajudou a expor os crimes de sua família, recebeu uma nova identidade e foi realocada para Boston, onde viveu sob proteção Quaker até sua morte em 1823. Seu diário, mantido até seus últimos dias, revela uma mulher assombrada pela culpa, mas determinada a honrar as vítimas através de uma vida dedicada a obras de caridade, particularmente aquelas que beneficiavam crianças órfãs. "Não posso desfazer o que minha família fez", escreveu ela em sua última entrada. "Mas cada criança que ajudei a ter segurança e educação se opõe à escuridão que criamos. Vivi 40 anos tentando equilibrar balanças que nunca poderão ser verdadeiramente equilibradas. Vou para o meu julgamento sem expectativa de misericórdia, apenas a esperança de que aqueles que prejudicamos tenham encontrado a paz que lhes roubamos." A evidência física dos crimes da família Whitmore, as ferramentas cirúrgicas, as fórmulas de preservação e os aparatos da oficina foi supostamente destruída após o julgamento. No entanto, rumores persistiram por décadas de que certos itens haviam sido discretamente preservados por escolas de medicina ou colecionadores particulares, fascinados pelas inovações técnicas que a família havia desenvolvido para a preservação de tecidos. De particular interesse para os primeiros pesquisadores médicos eram as técnicas dos Whitmores para manter a aparência realista e a flexibilidade do tecido humano preservado, métodos que William Whitmore aparentemente desenvolveu através de anos de experimentação macabra. Vários textos médicos do início do século XIX contêm referências oblíquas a processos de preservação que guardam semelhanças impressionantes com os descritos nos registros do caso Whitmore, embora nunca com atribuição direta à sua verdadeira fonte. A história da família Whitmore poderia ter permanecido completamente enterrada se não fosse por um incêndio no Tribunal da Filadélfia em 1879. Enquanto documentos danificados pela água eram removidos para restauração,
Vários pacotes selados do caso de 1788 foram erroneamente incluídos com registros judiciais regulares que estavam sendo processados. Um escrivão descobriu partes da confissão de Thomas Whitmore e alertou seus superiores, que rapidamente selaram novamente os documentos. No entanto, rumores sobre seu conteúdo circularam entre os funcionários do tribunal, chegando eventualmente a um repórter do Philadelphia Inquirer. A investigação resultante produziu um relato sensacionalista que, embora contendo inúmeras imprecisões, trouxe o esboço básico dos crimes dos Whitmore ao conhecimento público pela primeira vez. O artigo, publicado em 17 de novembro de 1879, exatamente 134 anos após Mary Collins se tornar a primeira vítima da família, criou uma breve sensação antes de ser denunciado por líderes religiosos como ficção sensacionalista e calúnia antirreligiosa. Sem acesso aos registros selados, o repórter não pôde comprovar suas alegações, e a história foi eventualmente retratada sob pressão de líderes religiosos influentes. A essa altura, a maioria das igrejas que haviam retido conscientemente as relíquias dos Whitmore já as havia descartado, à medida que clérigos mais velhos morriam e eram substituídos, ou as haviam incorporado tão completamente à tradição da igreja que suas origens foram esquecidas até mesmo pelas próprias instituições. A evidência física dos crimes da família havia sido espalhada por túmulos não marcados, coleções particulares e relicários de igrejas, onde permaneceram sua verdadeira natureza conhecida apenas por uns poucos. Em 1923, durante reformas no prédio da Sociedade Histórica da Pensilvânia, trabalhadores descobriram um compartimento escondido atrás de uma estante contendo os registros selados completos do caso Whitmore, aparentemente colocados lá pelo próprio Elijah Thompson como um seguro contra a destruição dos registros oficiais. O diretor da sociedade, reconhecendo a importância histórica dos documentos, tomou a controversa decisão de preservá-los, mantendo sua confidencialidade. Eles foram catalogados sob um título inócuo e restritos a pesquisadores qualificados que obtivessem permissão especial. Foi através desse acesso cuidadosamente controlado que os historiadores começaram a montar o verdadeiro escopo da operação da família Whitmore e seu impacto duradouro na prática religiosa americana. O aspecto mais perturbador dessas investigações posteriores foi a confirmação de que restos humanos processados pelos Whitmore continuaram a existir em coleções de igrejas até o século XX, com alguns possivelmente permanecendo até os dias atuais. Uma pesquisa, conduzida discretamente em 1967, identificou 11 igrejas em todo o leste dos Estados Unidos que ainda possuíam objetos correspondentes às descrições no livro-razão dos Whitmore, embora a maioria dos líderes da igreja atuais não soubesse de suas origens. Quando confrontados com evidências de sua verdadeira natureza, as reações variaram de cooperação horrorizada a negação total e recusa em investigar mais. A Harmony Meeting House, onde os Whitmores um dia adoraram, ainda está de pé, embora a congregação tenha se dissolvido no início de 1800. O simples edifício de pedra foi reaproveitado como um local de encontro comunitário, depois uma escola, antes de ser abandonado na década de 1930. Moradores locais relatam uma relutância incomum em se aproximar do prédio após o anoitecer, com muitos alegando sentir uma profunda sensação de mal-estar ao passar pela propriedade. Se isso representa o poder da sugestão de lendas locais ou algo mais difícil de explicar, permanece uma questão de perspectiva. Talvez o legado mais perturbador da família Whitmore não resida nos restos físicos de suas vítimas, mas no impacto psicológico de seu engano. A noção de que objetos de devoção, manuseados com reverência e que se acredita canalizarem o poder divino, poderiam na verdade ser produtos de assassinato em série, cria uma profunda dissonância cognitiva para aqueles que confrontam essa história. Levanta questões desconfortáveis sobre a natureza da fé, o poder da crença e a capacidade humana para o auto-engano a serviço dos resultados desejados. Se você foi cativado por este capítulo sombrio da história religiosa americana, reserve um momento
para curtir este vídeo e se inscrever em nosso canal. Nossa comunidade de verdadeiros buscadores de mistérios se fortalece a cada novo membro, e seu apoio nos permite continuar descobrindo esses horrores históricos ocultos. Que outros segredos podem estar escondidos na história da sua igreja local? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. O caso Whitmore também nos força a confrontar a realidade perturbadora de que milagres atribuídos a essas relíquias fraudulentas foram relatados por testemunhas aparentemente confiáveis. Relatos contemporâneos descrevem curas, visões e outros fenômenos vivenciados por indivíduos sem conexão com a conspiração dos Whitmore e sem motivo aparente para fabricar tais alegações. Eram estes meramente o poder da sugestão e da coincidência, ou a crença sincera cria sua própria realidade, independentemente da verdadeira natureza do objeto físico? As implicações filosóficas se estendem muito além deste único caso histórico. Em 1992, um radar de penetração no solo foi usado para pesquisar a antiga propriedade dos Whitmore, revelando anomalias consistentes com câmaras subterrâneas e o que parecia ser um poço de mina preenchido. Uma investigação arqueológica limitada confirmou a existência de estruturas correspondentes às descrições nos registros históricos, embora nenhum resto humano tenha sido recuperado. Os atuais proprietários de terras perturbados por essas descobertas recusaram-se a permitir mais escavações, e o local foi novamente coberto e marcado como historicamente significativo, mas não aberto ao público. A última relíquia verificada dos Whitmore foi removida de uma pequena igreja luterana no oeste da Pensilvânia em 2005, quando trabalhos de renovação expuseram um compartimento escondido atrás do altar, contendo uma pequena bolsa de veludo e uma carta de 1788. O pastor da igreja, ao saber da provável origem do objeto, providenciou um teste de DNA que confirmou que era tecido humano. Os restos mortais receberam um enterro adequado no cemitério da igreja, com uma simples lápide dizendo: "Criança desconhecida de Deus, finalmente em paz." Quanto à casa da família Whitmore, a propriedade trocou de mãos várias vezes após o confisco e eventual venda pelo Estado. A área onde a oficina ficava permaneceu não desenvolvida, pois proprietários sucessivos relataram que as colheitas plantadas ali não prosperavam e o gado se recusava a pastar naquela seção específica da terra. A lenda local diz que em certas noites de outono, particularmente por volta de 17 de novembro, o contorno da oficina pode ser visto brilhando fracamente na escuridão, embora nenhuma estrutura física tenha existido lá por mais de 2 séculos. Se este conto sombrio de exploração religiosa e assassinato lhe causou arrepios, compartilhe-o com alguém que aprecia o horror histórico. Clique no botão de curtir para apoiar nossa exploração contínua dos terrores ocultos da América. Inscreva-se para nunca perder nossas futuras investigações nas sombras do passado de nossa nação. Que segredos sinistros podem estar escondidos na história da sua comunidade? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. O legado mais duradouro do caso Whitmore pode ser as questões que ele levanta sobre como construímos e mantemos narrativas históricas. A supressão deliberada desta história por autoridades governamentais e religiosas demonstra como verdades desconfortáveis podem ser sistematicamente apagadas da memória pública quando ameaçam instituições estabelecidas ou crenças acalentadas. Serve como um lembrete de que o que conhecemos como história muitas vezes representa não a verdade completa do passado, mas sim a versão dos eventos que interesses poderosos permitiram que sobrevivesse. Para as vítimas da família Whitmore, os homens e mulheres devotos cujos corpos foram violados após a morte, e especialmente as crianças inocentes cujas vidas foram ceifadas para alimentar este empreendimento macabro, talvez a maior injustiça não seja apenas seu assassinato, mas o apagamento de suas histórias. Elas morreram 2 vezes, primeiro nas mãos de seus assassinos e depois novamente quando suas identidades foram deliberadamente obscurecidas para proteger reputações institucionais. Ao concluirmos este capítulo sombrio da história religiosa americana, devemos lembrar
que em algum lugar no leste da Pensilvânia, túmulos não marcados guardam os restos parciais daqueles que involuntariamente se tornaram santos através do terrível empreendimento dos Whitmore. Outros fragmentos desses mesmos indivíduos ainda podem repousar em relicários de igrejas, venerados pelos fiéis que permanecem inconscientes de suas verdadeiras origens. A separação física desses restos serve como uma poderosa metáfora de como a própria história se torna fragmentada. Pedaços preservados aqui, porções escondidas ali, a verdade completa, nunca totalmente montada. Da próxima vez que você entrar em uma igreja antiga e vir uma relíquia em exposição, talvez você se pergunte sobre sua verdadeira proveniência. Nesse momento de questionamento, você presta homenagem àqueles cujas histórias foram quase perdidas para o esquecimento deliberado da história. Pois, ao lembrar as vítimas da família Whitmore, afirmamos que nenhuma reputação institucional é mais valiosa do que a verdade, não importa o quão perturbadora essa verdade possa ser. Este mistério nos mostra os aspectos mais sombrios da natureza humana, disfarçados de devoção espiritual. O que você acha desta história? Você acredita que tudo foi revelado ou ainda existem relíquias de igrejas escondendo segredos sombrios? Deixe seu comentário abaixo. Se você gostou deste conto e quer mais histórias de terror como esta, inscreva-se, ative o sino de notificação e compartilhe com alguém que ama mistérios.